vamos ver aqui um videozinho maroto do Globo News aqui falando desse assunto. Vamos lá. Vou colocar para vocês. Vamos lá, para a gente entender o que é que está acontecendo nessa história do Banco Master, porque tudo, na verdade, está acontecendo em torno disso e a gente sabe, né? Proposta de delação premiada 2.0, vamos dizer assim, está bem parecida com a anterior, aquela que foi negada pela PF, isso de acordo com as fontes da corporação. Não em conteúdo, tá? Tem mais coisa. Dessa vez, o Vorcaro, ele falou sobre o filme Dark Horse, sobre ter colocado dinheiro no filme, falou sobre a relação com o Ciro Nogueira, mas o que tem de parecido com a versão que foi negada é que ele não trouxe elementos novos. Ele tocou nesses pontos depois que esses pontos já haviam aparecido durante a investigação, me disseram investigadores. Então, a dificuldade da Polícia Federal é justamente essa, aceitar algo que o Vorcaro apresente, sendo que tudo que ele está trazendo já estava nos celulares dele, nos computadores, no que havia sido apreendido pela Polícia Federal, e ainda tem muita coisa sendo levantada. Já foram quase 10 fases dessa operação, das operações que foram acontecendo por desdobramento dessa investigação da PF. Então, os investigadores dizem o seguinte: o Vorcaro não tem nada até agora que seja novo, que agregue à investigação. E a PF e a PGR, na semana passada, se reuniram com a defesa, receberam novos anexos. Esses anexos, eles estão sendo analisados. O que eu estou trazendo para vocês é com informação que eu tenho de fontes da PF, que já analisaram o que foi apresentado até aqui. E a expectativa é que novos anexos sejam apresentados até sexta-feira. Por quê? Acaba sexta-feira aquele prazo que o ministro André Mendonça deu para que a defesa de Daniel Vorcaro tenha acesso a ele da manhã até o começo da tarde, lá na Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-banqueiro está preso. A partir de segunda-feira, começa a valer o prazo de 30 minutinhos só, entre defesa e defendido. Então, a expectativa é que novos elementos sejam colhidos e trazidos para a investigação ainda nesta semana. Por isso que essa semana está sendo tratada como semana decisiva para a delação de Daniel Vorcaro. Mas no entendimento da PF, de fontes da PF, o que tem até agora não convence. Essa proposta de delação... Bom, a questão para mim é que ele vai ter que entregar a gente graúdo, né? Então tá aí nessa possibilidade de entregar a gente muito graúda. E por isso que tá dando todo esse bafão aí com a delação dele. Tipo assim, tá, meu querido, tá, o que tem aqui no teu celular a gente já sabe. E aí? Você vai entregar os caras ou não? Entendeu? A Leda falando, Vorcaro distribuiu tanto apartamento de luxo, será que não sobrou nenhuma kitnet para nós? Pô, podia sobrar, né? Uma casinha germinada, uma coisinha ali, né? Um puxadinho. Podia ser em qualquer lugar, né? A gente até mudava. Pois é, concordo com você. Sabe? Gente, ó, vocês sabem, aqui a gente não tem o fundo do Vorcaro, então eu preciso de vocês. Bora pingar, não esqueçam de mim, gente. Ó, R$2 de cada um que tá aqui nessa live. R$1 já ajudaria muito. Então, como vocês puderem, gente, bora lá através do Superchat, do Super Stickers, ou através do Pix, olhademocrata@gmail.com, gente. Eu preciso bater a meta da live para que o nosso programa continue. É literalmente assim, mês a mês a gente precisa bater nas metas para o nosso programa continuar. Bom, eu quero trazer para vocês aqui mais coisas sobre o nosso pangaré, o nosso pangaré prenho, né? Mas vamos primeiro ver essa aqui, a nova delação do Vorcaro. Vamos lá. Vamos ver aquele resuminho maroto aqui para a gente começar a nossa night. E aí eu vou trazer as reportagens bombásticas aí, que vêm sendo deflagradas, principalmente pelo Vinícius Segala, do DCM, tá? Eu vou trazer as reportagens que ele fez aí, envolvendo a Prefeitura de São Paulo, Carina da Gama, impedindo a excusabilidade do senhor prefeito da capital paulista. Bora lá.
de delação premiada do ex-banqueiro e atual presidiário, Daniel Vorcaro, foi entregue na semana passada por seus advogados. Muitas especulações sobre a utilidade das novas informações para a PGR e PF têm surgido entre analistas políticos, como no caso do professor de Direito Fernando Capano, para a Jovem Pan News. O problema nos outros processos envolvendo aí grandes autoridades da República no passado é que, em alguma medida, não havia, por exemplo, qualquer tipo de documentação que comprovavam os fatos trazidos pelos colaboradores, por aqueles que estavam firmando acordo com as autoridades policiais e com as autoridades judiciárias. Portanto, a gente precisa parar exatamente para pensar e para ser mais cuidadoso, para que a gente não deposite todas as fichas do ponto de vista de provas apenas e tão somente na fala do principal envolvido. Ela precisa ser harmônica com todas as demais provas, porque senão ela corre o risco, inclusive, de ser anulada, como já ocorreu nessas outras operações de grande vulto que nós tivemos aí nas últimas uma década e meia, talvez. Portanto, precisa ser bastante cuidadosa, ela precisa ser, a rigor, bem conduzida e realmente, como você bem disse, de maneira muito pertinente, bem amarrada. Por quê? Se o Daniel Vorcaro trazer algo que, por exemplo, as próprias autoridades policiais já sabem, que o próprio Ministério Público já sabe, ora, que colaboração a rigor é esta? Como eu disse, a colaboração necessariamente parte do pressuposto de algo a mais que faça algum tipo de interesse ao Ministério Público, ou seja, à própria sociedade. Não é uma benesse oferecida apenas e tão somente para resolver a vida do suposto réu ou do... Obrigada, Núria! Um beijo! Já trazendo meu ingresso. É isso aí, amiga. Um beijo, obrigada! Futuro réu, especialmente de um processo dessa octanagem, um processo desse relevo e dessa substância. A defesa de Vorcaro tem até a próxima sexta-feira para entregar todo o material, com correções e provas substanciais, que justifiquem um acordo. A estratégia de passar informações aos poucos não tem sido muito eficiente em melhorar a situação do banqueiro. A grande expectativa da vez é a inclusão de detalhes sobre a relação entre Daniel Vorcaro e grandes quantias de dinheiro enviadas para Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro. Bom dia. Vamos atualizar o PowerPoint, o famoso PowerPoint do Banco Master de Daniel Vorcaro? Então tá aqui, ó. Nós temos em cima a imagem de Daniel Vorcaro e todas as ligações diretas que apareceram em conversas do WhatsApp. Isso aqui não é ligações indiretas. A gente sabe que ele tinha um monte de pessoas que o banco contratava em reuniões, teve reunião até com o Lula. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando assim, relações diretas que tinha de conversas de Daniel Vorcaro com essas três pessoas no WhatsApp, no histórico de mensagens de Daniel Vorcaro. Aqui embaixo, primeiro, Flávio Bolsonaro, que ligou e ficou famoso, ele ligando e pedindo dinheiro para o filme do pai, só alguns milhões de dólares para o filme do pai. Do lado aqui está o ex-ministro da Casa Civil do Mito, senador da República, Ciro Nogueira, que recebia, segundo denúncias da Polícia Federal, R$500 mil por mês de Daniel Vorcaro para defender os interesses de Daniel Vorcaro. Nessa denúncia da PF diz também que Ciro Nogueira apresentou a emenda Master para subir o FGC a mando do Banco Master, a mando de Daniel Vorcaro. Então ele... Que é aquela emenda que a gente sabe. Primeiro, deixa eu agradecer aqui o Luiz Delcides, muito obrigada. Agora faltando R$85. Bora lá, gente. Cada um tequinho, a gente chega longe. Bom, essa emenda foi aquela em que o Ciro Nogueira apresentou para aumentar o máximo do Fundo Garantidor de Crédito. Então, que o Fundo Garantidor iria ressarcir R$1 milhão de cada CPF, tá? Para, no caso de uma quebra, né, uma insolvência aí do Banco Master, os seus credores ficassem cobertos pelo Fundo Garantidor. Gente, vocês imaginam, se o rombo foi de 60 bilhões causado pelo Banco Master, vocês imaginam se essa emenda passasse do Fundo Garantidor de Crédito, porque todo mundo contribui com o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, por aí, você já imagina o tamanho do rombo que nós iríamos ter aqui, se isso tivesse realmente passado. Ia quebrar o país, Luiz Delcides, exatamente.
Eu lembro que quando eu achei esse negócio do Ciro Nogueira foi em novembro, depois que a galera começou a falar. Eu lembro que eu comentei aqui alguma coisa com a Luísa Pereira e tal, na participação dela aqui desse fundo garantidor do Ciro Nogueira, que a gente meio que dá umas perseguidas, eu e a Luísa, né, no Ciro Nogueira. Mas imagina, gente, ia ser muito pior do que já está sendo. Que é eleito senador com o voto do povo do Piauí, não estava defendendo os interesses do povo do Piauí, estava defendendo os interesses de Daniel Vorcari. Emenda essa que Felipe Barros aqui no Paraná fez uma igualzinha. E por último aqui dessa lista, Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, que nas conversas íntimas marcava de ir em degustação de uísques e eventos. Cláudio Castro, que colocou mais de 3 bilhões de reais dos aposentados do Rio de Janeiro no Banco Master. Sim, essas últimas buscas e apreensões que está tendo contra Cláudio Castro é para investigar isso. Por que ele colocou mais de 3 bilhões de reais dos aposentados do Rio de Janeiro num banco novo? Era porque ele era amigo de degustação de uísque? Ou é porque ele era amigo do Flávio, que estava utilizando dinheiro para fazer o filme? Ou porque os três aqui são todos aliados da direita e estavam querendo financiar um banco que financia direito? Porque Daniel Vorcari também colocou a estrutura do Banco Master, né? No caso aqui, o pai de Daniel Vorcari colocou 1 milhão na campanha do Novo. Fabiano Zettel, sócio de Daniel Vorcari, 2 milhões na campanha de Tarcísio. 3 milhões na campanha do Mito. Então, Cláudio Castro financiava tudo em volta do Banco Master com dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro. Será que é isso? Então tá aqui, atualizado um pouquinho o PowerPoint que tinha sido apresentado sobre as ligações do Banco Master. E isso aqui são só as ligações diretas, hein? Só quem tem histórico no WhatsApp. Ou seja, a lista de poderosos é longa e essa delação... Ai, gente, eu amo essa foto aqui do Dia dos Namorados. Ai, gente... Olha só que coisa linda. Compre o seu perfume Malbec com Namorados 12 em seu cupom. Olha só. Ah, gente, o Boticário tá perdendo um casal e tanto. Ai, vocês não são visionários, Boticário. E essa delação, se bem feita, pode mudar a configuração da política brasileira nesse ano de eleição. Por isso mesmo que precisamos ficar de olho em tudo o que está envolvido nesse caso. Pois bem, se o ministro Dias Toffoli foi amplamente criticado pela imprensa por dividir um voo com os advogados de Daniel Vorcari, o que o levou a deixar a relatoria do caso do Banco Master, então a situação atual do ministro André Mendonça deveria, no mínimo, acender os mesmos alertas. Mendonça, o atual relator do caso, participou de um grande evento popular, a Marcha para Jesus, que contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, parlamentar que recebeu milhões de reais de Daniel Vorcari e ainda não explicou o destino desses recursos. Um era o relator do caso Master e o outro agora é o relator do caso Master. Entretanto, o ponto mais crítico vai além dessa desconfiança. O verdadeiro problema reside no fato de um ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, independentemente de sua fé pessoal, expor-se dessa maneira em um evento de massa. Ao demonstrar uma filiação religiosa tão estridente, o Mendonça flerta com o perigoso discurso de que suas convicções bíblicas poderiam se sobrepor à Constituição Federal. Um ministro do STF não é mais um funcionário do governo que o indicou. Ele integra a mais alta corte do país. O cargo exige certo recato, sobriedade e distanciamento da política partidária e da espetacularização. Ver um ministro acenar para uma multidão e comportar-se como um político popstar em um evento que há muito se tornou mais politiqueiro do que religioso, ao lado de lideranças bolsonaristas, é um verdadeiro pecado jurídico. Especialmente quando alguns dos presentes lá estão ou deveriam estar sob estrita investigação. Além de Flávio Bolsonaro, o irmão de Daniel Vorcari, o evento reuniu figuras como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e as conexões financeiras entre eles são alarmantes. Mesmo diante desse cenário, onde o ministro indicado por Jair Bolsonaro mistura religião, política e a própria imagem do judiciário, a reação pública é o silêncio. Não há clamor da imprensa por suspeição como fizeram com Toffoli. Não há choque social e nenhum parlamentar de direita cogita um pedido de impeachment. Curiosamente, os pedidos de impeachment costumam ser reservados para ministros que aplicam rigorosamente a Constituição, como ocorreu com Alexandre de Moraes na
condução dos inquéritos sobre a tentativa de golpe de Estado. Aí que tá, é o que a gente vem falando. Olha aí o tamanho da desgraça. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!